Gente, boa tarde. É, Eu sei que hoje foi um dia bem longo aí de muitos conteúdos, muitas palestras, mas eu estou aqui para fechar esse evento. Eu espero manter essa qualidade incrível que está sendo essas palestras. E eu trouxe para vocês um tema que é da minha vivência assim nos últimos vários anos, vocês vão ver, que é do problema à solução, desafios do Discovery para interfaces. Eu vou contar para vocês aí toda essa história aí do que o que seria o Discovery, porque eu imagino que aqui com a gente deva ter várias pessoas de áreas diferentes, né? De TI, deve ter professores, deve ter estudantes, ou outras também profissões, mas eu acredito muito que essa apresentação vai servir para todo mundo um pouquinho. Porque, então, no começo eu vou começar a falar primeiro de mim, depois eu vou alinhar o entendimento, trazer alguns termos para vocês entenderem o que eu vou falar. Depois a gente vai descobrir os riscos aí envolvidos no Discovery, vai descobrir o problema até chegar realmente no momento da solução, beleza? Quem sou eu então, né? Vamos aqui me apresentando para vocês me conhecerem. Quem já viu um Turing Day aí passado, um outro evento aqui da Tempest, eu já participei uma vez. Estou aqui agora pela primeira vez no Ada Lovelace. Muito feliz. E a pessoa que vos fala sou eu, Rebeca, mas pode me chamar de Beca. Eu sou millennial, tá? Da geração dos millennials. Fui Tempester por 4 anos. Eu sou designer de produto há mais ou menos esse tempo, 4 anos, mas eu sou designer de geral, né? Gráfico e tudo mais, há muito mais disso aí. Acho que faz uns 14 anos por aí que eu pratico design. Eu sou uma jovem mística, eu gosto de astrologia, gosto de yoga, gosto de gatinhos, plantas, viagens, e coisas vintage, como CDs e roupinhas de brechó e essas coisas. Também desenho, pinto e danço. Eu estou falando para vocês aqui um recorte de mim, só para vocês entenderem um pouquinho mais, me conhecerem. E quais são as intenções minhas com essa palestra? O que, é que eu trouxe aqui para vocês? O que, que vocês vão ganhar ao assistir aí, me dar essa atenção nesses 30 ou 40 minutos? Vocês vão entender muito mais como funciona o design de produto, que também tem outros nomes, né, como design de experiência UI, design, e aí por aí vai. Mas vocês vão entender muito mais como funciona. Então, se vocês estão essa curiosidade, vocês vão saber aqui. Aprender também sobre a resolução de problemas complexos, que é o objetivo do Discovery. Formas de soltar a criatividade e tirar ideias do papel. E também vai dar para aplicar, eu espero muito, em qualquer profissão que você atue. Então, você pode ficar aqui comigo. E aí, o que que acontece? Para a gente começar, eu preciso combinar umas coisas com vocês, ainda mais nesse momento de final de dia aí, né? A gente precisa realmente de um pouco mais de foco. Eu me dediquei bastante para fazer essa apresentação para vocês, de forma muito leve. Então, vai ter partes, assim, citações técnicas, mas não é muito técnica essa apresentação. Então, eu queria muito pedir para vocês focarem aqui comigo. Por quê? Uma vez o Cabral fez um curso de apresentações, sabe? Aqui na Tempest. E eu lembro muito que ele falou assim: olha, vocês vão competir com Instagram, telas, outras janelas, pessoas, WhatsApp, um monte de coisa aí que vão estar chamando a atenção dos telespectadores. Então, vamos trazer aí bastante conteúdo atrativo para disputar de frente com essas outras distrações aí. Mas foquem aqui comigo, beleza? Então, por dentro dos termos, vamos entender os termos que eu vou usar aqui. Design de produto. Designer de produto é o profissional que busca solucionar problemas humanos através do design, criando produtos novos, ou criando mudanças em produtos já existentes. Então, assim, o design de produto ele tem esse objetivo de resolver problemas através de projetos. Então, design é projeto. Discovery. O Discovery, o que é isso, esse nome, né? É um que a gente chama de momento de ser detetive, tá? Eu gosto de chamar assim. É a exploração profunda para ter certeza que a gente está construindo a coisa certa, o que realmente resolve uma dor do usuário, antes de cair na armadilha de construir algo que ninguém pediu.
Quem já não viu falar de algum produto que foi gasto rios de dinheiro, um site, uma aplicação, ou até uma feature em si, uma funcionalidade, e aquilo ali não serviu para nada, gastou-se muito dinheiro, muito tempo, muita dedicação, e no final não resolveu problema nenhum. Então, o Discovery ele serve para evitar esse tipo de cenário acontecer. E o que eu falo de produto, você pode ser, como eu falei, sistema, site, um aplicativo, mas também esses mesmos métodos de discovery podem ser aplicados para coisas reais, tipo, coisas assim, físicas, como, sei lá, embalagens, ou carros, ou qualquer outro produto aí que queira resolver algum problema. Então, por que que o discovery é importante? Eu trouxe alguns dados aqui estatísticos para vocês entenderem. Empresas que adotam as melhores práticas de design crescem 2 vezes mais rápido do que as taxas de crescimento média da indústria. Então, o design já está se mostrando muito importante, o design de produto. 88% dos usuários são menos propensos a retornar após uma experiência ruim. Isso a gente está falando em relação a aplicações e sites, mas serve para tudo na vida, né? Quem vai num restaurante e tem uma experiência ruim, a gente não quer nunca mais aparecer naquele lugar, né? Então, a mesma coisa é quando a gente tenta fazer algo num sistema mobile, web, e a gente fica lá rodando até não conseguir saber como fazer, não acha onde iniciar. Então, isso ninguém quer ficar nesse tipo de plataforma. 80% das pessoas estão dispostas a pagar mais por uma experiência do usuário superior. Então, se tiver uma aplicação que resolve de um jeito muito ruim uma coisa, e vier uma outra e disser, ó, você tem que pagar essa taxa aqui, mas aí te garante a experiência, 80% das pessoas vão preferir. E 13% dos clientes contarão a 15 ou mais pessoas sobre suas más experiências. Porque aquela coisa antiga que a gente sabe, né, do boca a boca, é o marketing melhor de todos. Ao mesmo tempo, também é o que mais destrói qualquer coisa que a gente queira, ou empresa, ou serviço, ou aplicação. 72% das pessoas contarão a 6 ou mais pessoas sobre suas boas experiências. É muito bom, né, ter uma boa experiência. Como eu falei, até em restaurantes também, quando a gente tem uma boa experiência, na mesma hora a gente vai atrás de falar para alguém. Como dizer, oh, menina, fui num lugar muito bom. E aí isso acaba trazendo mais sucesso. Mas para não ficar aqui falando de um jeito muito assim repetitivo, muito chatinho, para trazer mais leveza para a apresentação, eu montei uma jornada com uma personagem, uma heroína chamada Agente Ada. Vamos conhecer a Agente Ada em homenagem a Ada Lovelace, né? Esse nome. Então, a Agente Ada é diretamente de um multiverso onde a lógica e a criatividade se encontram, surge a Ada, a Agente Ada, a validadora. Mais que uma designer, ela é guardiã incansável da intenção original de cada produto. Sua missão: proteger projetos do temido problema fantasma, a armadilha de construir soluções brilhantes para dores que não existem. Ada é uma experiente detetive de problemas, forjada em inúmeras batalhas anteriores, onde aprendeu que a empatia profunda é o seu maior superpoder. Ela mergulha no universo do usuário, decifra necessidades ocultas e identifica as dores reais, garantindo que cada esforço de desenvolvimento seja um passo em direção ao impacto verdadeiro. A agenciada não busca apenas uma solução, ela busca a melhor solução possível, aquela que alinha valor, usabilidade e viabilidade. Ela é a força que reduz riscos, ilumina o caminho do discovery e assegura que cada pixel e cada linha de código sirvam a um propósito genuíno. Com a agenciada, o futuro do produto digital é construído sobre a clareza, a verdade e, acima de tudo, o foco no ser humano. Tá vendo como essa super-heroína é, gente? Deu para entender um pouco dela, né? Então, vamos começando aí a jornada da agenciada. Ela começa a adentrar nesse espaço do problema. Então, ela recebeu ali um briefing inicial do que é o problema que precisa ser resolvido. Eu não vou aprofundar muito em exemplos ou detalhes muito pequenos, para a gente ser mais direto aqui. Então, vai ser realmente mais baseado nas decisões, nos pensamentos que ela vai tomando aí ao longo da jornada.
Ela começa, primeiro, estressando ao máximo o problema, porque ela sabe que esse problema inicial, ela pensando aí, pode ser somente um braço do problema, uma partezinha do problema real. Então, ela precisa entender mais até chegar num problema real, na hipótese mais próxima da realidade. Então, ela faz muita pesquisa, muita investigação e tenta empatizar ao máximo com o usuário, ouvir mesmo. Então, fazer entrevistas, fazer pesquisas, ver gravações, como, por exemplo, gravação da tela do usuário tentando fazer uma ação e a intenção é melhorar aquela tela. Então, ela vai ver o que é que acontece ali na tela, se tem muito clique, nervoso, se ele se perde, quanto tempo ele demora para fazer. Ela vai observar todos os detalhes e vai coletando esses dados aí para ir entendendo cada vez mais. Inclusive, eu pedi para minha amiga Iá criar essa personagem, né? Deu para perceber já. Mas como toda heroína tem o seu vilão é o Lorde Vazio. Esse Lorde Vazio ele adiciona vários riscos ao Discovery. Ele prospera no caos, na falta de pesquisa e na tomada de decisões baseada no vazio. Ele quer fazer com que os produtos pareçam incríveis na superfície, mas que não resolvem problema algum. Ou até pior, cria novos problemas. Seu poder é a ilusão, a persuasão, que as equipes ignorem ou encurtem demais o discovery. Sabe, acham que é desnecessário, acham que já sabe de cara o que é o problema, e aí diz, não, não precisa, a gente já sabe que é isso aqui, é para fazer isso aqui. Então, isso acontece muito, minha gente. Até o negócio mesmo achar que uma solução já está óbvia. Ah, obviamente, precisa disso aqui. E aí, quando vai realmente, depois de implementar, gastar muito tempo, muito dinheiro, é que vê-se que não, que o problema era outro. Então, quando isso acontece, o Lorde Vazio fez o seu trabalho aí de vilão. Então, quais são esses riscos e poderes do Lorde Vazio? Primeiro poder dele é a névoa da suposição. Ele libera uma névoa que faz as equipes acreditarem que sabe o que o usuário quer, sem dados. Então, só no achismo ele vai e faz as pessoas tomarem decisões. Algoritmo do ego. Ele incentiva líderes e designers a construírem o que eles querem, não o que o usuário precisa. Então, você pegar alguma ideia e, eu gostei dessa porque eu gostei, só baseado no ego ou em qualquer outra coisa, e faz as pessoas tomarem esse tipo de decisão errada. Óculos da visão limitada. Força as pessoas a verem apenas o próximo botão, ignorando a jornada completa do usuário. Mais uma vez, achando que é uma coisa pequena, que é uma coisa tão assim, é só botar um botão aqui, é só fazer isso aqui, e quando vê, não é isso. Martelo do prazo irreal. Bate com um martelo que faz as equipes pularem etapas cruciais, como o Discovery, para entregar rápido. Essa coisa de, não, vamos fazer logo, rapidinho aí, porque é o que dá. E aí passa batido muita coisa por conta desse prazo irreal. Mas vamos lá, a genteada ela percebeu essas artimanhas do Lorde Vazio, mas ela já fez o possível para evitar esse tipo de coisa e conseguiu passar por elas. Então vamos considerar que ela passou por esses riscos aí, mas não aconteceram. E aí ela chegou, depois de todo esse processo de pesquisa que eu falei, ela chegou em um momento de condensar todas as informações que ela coletou dos clientes, usando várias técnicas. Isso aqui, o interessante do Discovery é porque existem muitas e muitas ferramentas que você pode usar. Então, realmente, é como se fosse um laboratório que você tem ali várias ferramentas e aí você vai acionando de acordo com a etapa e a necessidade que você tem naquele momento. Então, a agenteada, ela pode usar, fazer uma jornada do cliente, mapa de empatia, fazer facilitações, fazer um service blueprint, um atomic research, é uma infinidade, gente, de coisas que ela pode fazer aqui para condensar tudo isso que ela coletou em uma oportunidade, que é justamente entender, então, o problema real é esse aqui, não é o que parecia lá no começo. O problema real é esse aqui, então a gente vai agora achar uma oportunidade. Então, temos a oportunidade de resolver esse problema. Então, ela define a oportunidade, que é uma hipótese que, claro, a gente só vai saber mesmo se aquela oportunidade é o que o usuário precisa no final, quando ele estiver usando. A gente vai começar a entender melhor, mas aqui é o momento da gente ficar bem mais próximo disso. Para entender como funciona, então, deixa eu tomar um golinho d'água, para a gente continuar.
Aqui eu trouxe para vocês um gráfico do design thinking. É uma palavra até que eu acho que é bem conhecida, talvez, por muita gente, que é a maneira de pensar e do design de uma forma essencial. Assim, a essência do design thinking é essa aqui, que chama de duplo diamante. São esses dois diamantes, assim, parecem dois diamantes, que é justamente o que eu estou contando até agora. Vamos ver onde a gente está. Aqui foi justamente o momento de. Vocês estão vendo meu mouse? Eu nem sei, mas o primeiro pontinho é esse momento do primeiro problema ali, que é o desafio, né? E aqui é o momento que ela vai analisando. O análises é o momento que ela vai analisando todo o contexto do problema. Quando ela vai condensando, é esse momento de fechar a primeiro diamante. Então, ela vai processando a informação até chegar numa oportunidade, chegar no ponto de foco ali daquele design, daquele discovery. A partir daí começa a outra etapa, que é a mais próxima da entrega, que é geração de ideias. Então, de novo, vai divergir, porque vai se gerar o máximo de ideias possíveis e sem limite ainda. Claro que ainda sempre focado na oportunidade, mas ainda bem aberto. E aí depois para ir sintetizando novamente até chegar no output aí na entrega que a gente quer fazer e desenvolver. Beleza? É, Mas e aí? O que pode acontecer é o seguinte: pode acontecer uma coisa com a agenteada. Ela pode chegar em alguma dessas etapas aqui. Provavelmente o mais provável seja na oportunidade, né? Nesse momento, esse meio do caminho. E ela vê que o Discovery precisa acabar. Então, o Discovery pode morrer sem entregar nada. É normal, tá, gente? Por que pode acontecer isso? Tem várias coisas. Eu trouxe aqui um resumo, que é o risco de valor inviável. Então, a hipótese criada não ressoa com os usuários ou o problema. Não é significativo o investimento naquilo, sabe? Não entendeu-se isso naquele momento. O risco de viabilidade. A tecnologia necessária para resolver o problema é muito mais complexa, cara ou inexistente para a empresa. Então, a empresa diz assim, ó, a gente entendeu que a solução é essa, mas a gente não tem o recurso aqui técnico para fazer. E aí, esse momento, infelizmente, precisa parar. Alinhamento estratégico perdido. O problema descoberto não se encaixa mais nos objetivos de negócio da empresa. Então, a empresa pode ter trocado de objetivo, pode estar querendo mudar a estratégia e não está encaixando essa solução, resolver esse problema, nem a solução. Oportunidade muito pequena. O mercado potencial para a solução é ínfimo, não justificando o esforço de desenvolvimento. Então, pode ser que precise realmente investir bastante dinheiro e ver-se que o retorno vai ser bem improvável, porque o mercado não está fomentando aquilo ali naquele momento. Então, mas isso não significa que seja ruim. O discovery, ele é para isso. Ele é para justamente validar que a gente deveria seguir em frente. Quando você vê que não deveria se decidir isso, tudo bem também. O importante é não entregar algo que não sirva. E aí, a partir desse momento, a gente está chegando no momento que, para mim, é o melhor, que é a hora da mão na massa. Eu acho bem essa parte bem divertida, que é a hora da criatividade fluir, entendeu? Você realmente pegou aquela oportunidade de dizer, vamos lá, vamos pensar nas várias possibilidades aqui de solução para esse problema. E aí, nesse momento, inclusive, você deve, a agenciada, ela vai envolver muitas pessoas importantes nesse momento. Principalmente se tiver, quando existem outros designers, né? Geralmente as empresas têm mais de um designer, então ela vai chamar os outros designers e vão conversar e gerar ideias, de forma, como eu falei naquela hora do diamante, abrangente, explorando o máximo de possibilidades, gente. E esse momento é muito mágico. Esse momento, principalmente quando é assim presencial, que a gente senta numa mesa e começa a gerar ideias, até no papel mesmo, no papel branco com a caneta, e começa a pensar em fluxos e ideias interessantes de solução para o mesmo problema. Cada cabeça gera um problema diferente. É um momento lindo. Então a gente vai fazendo essa jogada aí sem muito assim, sem bloqueios ainda. Não vamos bloquear, deixa eu soltar. É o que a gente chama de brainstorming, esse momento. É, então, nesse momento também é um momento que a gente olha como é que outras empresas estão resolvendo aquele mesmo problema ou parecido com aquele problema que pode acontecer. E aí dá essa pesquisada
para ver como eles estão resolvendo. Tanto para se inspirar, como às vezes para fazer algo parecido mesmo. Se o problema é conhecido e algo parecido, a gente pode fazer, não tem problema de fazer algo parecido. A prototipação é essa etapa de começar a desenhar, tanto em baixa fidelidade, que é o que a gente chama desses desenhos menores aqui. Aliás, esses desenhos na mão, assim, com menor qualidade, não é qualidade, é menor fidelidade mesmo, que é mais longe do como vai ser no final. E também a gente faz uns protótipos no Figma, no Adobe XD, e vamos avaliando aí, chegando mais perto aí do que seria essa solução. E aí, com esses protótipos, a gente consegue tanto testar com os usuários, como fazer a validação com os stakeholders, que eu vou explicar mais para frente. Então, a agenteada já começou a desenhar e chegou numa solução ali. Quando ela chega nesse momento, que ela percebe que a solução já está redonda, mas não necessariamente o protótipo está perfeitamente terminado. Tem que chegar num momento para economizar tempo, um momento que ela entenda uma forma. Ó, a solução tem agora ela tem uma forma, mesmo que ainda não 100% fiel, mas ela tem uma forma. Então, a agenciada vai levar esse protótipo e essa ideia, essa apresentação para os stakeholders. Os stakeholders são todas as pessoas envolvidas com aquele produto ou serviço ou feature que está sendo entregue ali. Então, ela vai apresentar essa solução para eles e esperar a visão, aproveitar da visão que eles têm de diferentes áreas, diferentes partes do fluxo. Então, pode ser com os proprietários, a gente pode precisar envolver os proprietários da empresa, funcionários ou pessoas que estão ali no fluxo, por exemplo, se for uma nova solução que toque na área de vendas. Então, a gente precisa envolver os vendedores para verem essa solução. Se tiver a ver diretamente com atendimento ao cliente, a gente precisa envolver CS e trazer eles para junto, tanto no início do problema como aqui. Então, durante todo o processo, a gente vai chamando esses stakeholders. Inclusive, a agenciada, ela prefere escolher lá no comecinho, já definir quem são os stakeholders, porque aí ela vai acionando ao longo da jornada essas pessoas importantes, que podem ser os próprios clientes, né? Eles são stakeholders, potenciais clientes, ex-clientes, fornecedores, investidores, todo mundo que estiver ali participando do processo. E aí, para que isso, né? Nesse momento, ela vai ter. Ela não se faz tudo sozinha, como vocês viram. Ela faz com as pessoas. Então, é algo feito para pessoas, por pessoas, e envolve pessoas, né? Então, a gente precisa também de validação. Porque, como nós somos seres humanos, a gente às vezes pode se enviesar e o Lorde vazio pegar a gente e fazer a gente ir por um caminho errado no Discovery. E aí, envolver essas pessoas justamente faz a gente evitar enviesamentos e entender a validação técnica, a validação de negócio e a validação de produto. Então, tecnicamente é viável, para o negócio faz sentido e para o produto ou a evolução do produto faz sentido. Então, por isso que a gente tem que envolver as pessoas. Belezinha? Sobre o final, então, né? A gente entendeu aquele duplo diamante, entendeu que chega uma hora que a solução é validada, né? Vamos dizer que ela foi validada por todo mundo envolvido ali e foi realmente refinada até realmente virar um protótipo que os desenvolvedores de software podem pegar e implementar. Inclusive, nessa parte, a gente era também está ali junto deles, junto dos desenvolvedores, tanto analisando padrões, analisando se está ficando parecido realmente com a ideia que foi proposta, achando também soluções para coisas, limitações técnicas que aparecem no meio, e a gente precisa talvez mudar um pouquinho da solução, também pode acontecer. Então, ela está ali participando de todas essas etapas, e mesmo depois da entrega. Então, o produto foi entregue, a feature foi entregue, essa nova funcionalidade, esse novo aplicativo foi entregue, e a gente precisa agora também ficar observando como é que está sendo o uso. Então, por isso que a gente pode ver o Discovery de duas formas. Eu acredito que o Discovery ele tem finais, mas se ele tem um final, se ele tem um final, é decisão da empresa ou da estratégia do negócio.
mas ele pode sim ser meio que contínuo, ele pode realmente continuar acontecendo. Então, esse gráfico ele mostra esse exemplo aqui, porque ele, depois da entrega, ele pode realmente colher feedbacks, analisar o que está acontecendo, e depois talvez voltar para uma pesquisa, voltar a aprender, entregar novamente, e assim ficar nesse ciclo de construção daquela solução. Construção e evolução. Até porque dificilmente você vai ver a solução e vai conseguir entregar de primeiro ela completa. Até porque isso não faz nenhum sentido. Se a gente quer ir na tecnologia, a gente quer ir melhorando também conforme diversos fatores vão acontecendo, tanto o uso como o mercado, como tendências. Então, não adianta você querer fazer um produto só querer entregar ele inteiro. Você pode entregar uma parte essencial e a partir daquela parte ir evoluindo. O importante é que ele resolva o problema que ele está ali proposto. Por exemplo, vou dar um exemplo bem assim simples para vocês entenderem, que é, adianta que ele ter aquele canivete suíço, se você não usa todas aquelas ferramentas que tem ali no canivete suíço, todas aquelas funções, né, que ele abre assim, né, com várias coisinhas. Se por acaso você pegar uma tesoura de unha e você corta a sua unha e você conseguiu cortar a sua unha, e não precisou daquele monte de funcionalidade, porque você cortou a sua unha. Então, aquele produto, aquela tesourinha, ela tem muito valor. Então, a intenção é essa, que a gente entregue aquela tesourinha e ela possa ir evoluindo para outra coisa aos poucos, novas funções ali, resolvendo os problemas. Então, perceba, gente, todos os produtos digitais que você usa, com seus lançamentos de novas funcionalidades surgindo, são frutos de discovery, muito provavelmente, tá? Então, se você usa aí um telefone e o sistema atualiza, se você vê novas funcionalidades que tem nos aplicativos, que você usa diariamente, você tá vivenciando, você é um usuário considerado em um discovery de alguém em algum lugar. Então, você ali tá usufruindo desses resultados dos discoveries que os designers de produtos estão aí fazendo nesse momento. Então, se eu achei essa frase bem legal para trazer para vocês, nesse finalzinho aqui, que eu estou finalizando, se você pensa que um bom design é caro, então você precisa ver quanto custa, assim, eu estou falando aqui em tradução livre, você precisa ver o quanto custa um design ruim. Isso custa caro, então é melhor investir em um bom design para isso. Gente, olha aí, eu já estou terminando, e aí eu queria só aproveitar esse momento aqui, porque, como eu falei para vocês, eu estou saindo da Tempest, né? Eu trabalhei na Tempest há 4 anos, e aí eu estou saindo daqui, estou bem tristinha, mas é isso, os ciclos terminam, e eu queria só aproveitar esse momento para homenagear as pessoas que praticaram discoveries comigo, praticaram design comigo. Eu dedico essa apresentação a vocês, meus amigos, meus designers, meus designers Vitinho, Manu, Matheus, os meus POs, produteiros e líderes, Thay, Grangeiro, Jéssica, Nath, Cheng, Ana, Mauro. Eu fui chamando aqui os nomes, mas eu não trouxe o nome de todo mundo, para não ficar injusto. Todos os devs incríveis que toparam os desafios que eu sugeri, que eu trazia umas coisas assim bem loucas, e elas, tá bom, Rebeca, a gente vai tentar. Então, eu queria agradecer a vocês e todo mundo da Tempest que eu tive contato em entrevistas e facilitações, porque eu também chamava e aperreava bastante as pessoas para perguntar das coisas e criar as soluções aqui dentro, viu? Gratidão por esses mais de 4 anos aí de discovery de mim mesma também. Foi uma descoberta de mim mesma também, nesse tempo, tá bom? Deixei aqui o link do LinkedIn, mas as meninas vão mandar também para vocês, né? Vão compartilhar também. E é isso, gente. Gratidão pela atenção. E eu espero que essa apresentação contribua para vocês, nas áreas de vocês. Vocês usem essas ideias aí, esse modo de pensar, essas filosofias do Discovery. Beleza? Gratidão demais. Muito bem. Obrigada, Rebeca. Rebeca também aí já
dando um spoiler, né? Rebeca também já está assumindo um outro desafio, então é um momento de despedida, mas também de te parabenizar por essa nova fase, novo momento que você vai começar aí a adentrar na sua carreira. E que bom que você pôde estar aqui conosco, compartilhando seu conhecimento depois de 4 anos aí trabalhando com a gente. Então, parabéns por essa carreira próspera aqui na Tempest, parabéns pela nova fase que está chegando por aí, e muito obrigada por compartilhar com a gente o seu tempo e o seu conhecimento também. Eu tinha que fazer isso, gente, porque praticamente quase tudo que eu apresentei aqui para vocês, eu aprendi nessa prática, nessa vivência aqui na Tempest. Antes disso, eu tinha pouca oportunidade de explorar tanto como eu tive aqui, abertura de realmente praticar design de verdade, sabe? Foi muito bom. Então, eu agradeço bastante. Obrigada, Daisy.